Olá, esses tempos atrás, assim, eu tava refletindo numa coisa que eu vou puxar, assim, para um lado relacionado ao autismo e a pessoas autistas, mas que eu sei que não é exclusivo de pessoas autistas, nem de pessoas neurodivergentes, né, tá? Que é uma solidão não literal. Que, inclusive, eu vi um post no Twitter esses dias, meio relacionado a isso, que a pessoa falava alguma coisa tipo... Às vezes a solidão, assim, de ser uma pessoa incompreendida é muito mais difícil que a solidão literal, né, de ausência de pessoas à sua volta. E é muito sobre isso que eu quero comentar, que é uma coisa, assim, que eu vejo muito comum. Eu tô rindo, mas é de tristeza. É uma coisa, assim, que eu sempre vi, é muito comum, assim, autistas comentando sobre, principalmente antes de ter o diagnóstico, períodos de isolamento, assim, por parte das outras pessoas, que é por ser uma pessoa esquisita. Isso, assim, como eu falei, né, não é só para autistas, é para todas as pessoas que são esquisitas, principalmente diferentes, né? Mas voltando para a questão da autista, que é esse meu local, né? Enfim, que eu vejo muito, leio muito, sinto muito, mas enfim, então existe essa questão de um isolamento pelos pares, né? No sentido das pessoas. E que às vezes a gente não entende o motivo, e na verdade muitas vezes é porque a gente é esquisito mesmo, as pessoas não entendem, enfim. E a gente também não entende, e aí entra a questão do outro tipo de solidão, que é quando você tem um diagnóstico, principalmente diagnóstico tardio, né, uma pessoa mais velha, não necessariamente adulta, acaba se inclinando mais nessa busca de entender e tudo, a gente passa a pesquisar, assim. Eu acho que eu nunca ouvi falar tanto assim, mais próximo, ou seja, vendo pessoas na internet, tudo de autistas que não tenham hiperfocado em autismo. Na verdade, acho que eu falei errado, né? Tipo, não necessariamente em autismo, mas sim no comportamento humano. E essa é uma coisa extremamente interessante, né? Mas voltando, que é quando a gente fica nesse hiperfoco, seja em relação ao autismo, seja em relação ao comportamento humano de uma maneira geral, a gente acaba se entendendo muito melhor, entendendo nossas diferenças, e isso baseado principalmente ao compreender e entender um neurotípico. Então, aí entra na questão que, quando a gente era isolado, a gente não entendia realmente quais eram as diferenças, e se tinham algumas diferenças, e muitas questões que, até alguém me falar, não é todo mundo que pensa assim, pra mim todo mundo pensa daquele jeito, e é daquele jeito, ponto, entendeu? Tipo, e eu sei que pra maioria das pessoas é assim, independente de algum transtorno, enfim. Mas voltando à questão, né, a gente passa a se entender, a gente passa a entender uma pessoa neurotípica, então a gente começa a ver nossa diferença, e como todo hiperfoco, a gente gosta de falar sobre isso, de dividir com as pessoas, e daí vem as seguintes questões, que mas todo mundo é assim, mas você tá usando isso como muleta, ou como escudo, ou enfim, então para de usar como desculpa. Tipo, às vezes é realmente uma questão de desculpa, mas não no sentido de tipo, ai, sou assim, pronto, não sei o quê. Não, muitas vezes é num sentido de esse é meu limite, e eu entendi que esse é meu limite, e eu sei que se eu ultrapassar esse limite vai ser muito ruim pra mim. Mas muito ruim mesmo. Então, eu vou fazer de tudo pra evitar esse limite, porque agora eu sei em que momento que eu posso atingi-lo, sabe? E a questão de, mas todo mundo é assim. Esses dias eu assisti um vídeo do Thales, que ele fala muito sobre autistas levarem pro literal, né? E eu não tinha refletido nesse sentido, que não é necessariamente as pessoas estejam querendo descreditar o autista quando fala isso, sabe? Mas sim que ela acha que, por exemplo, quando eu falo que eu ultrapassei meu limite, uma pessoa neurotípica, eu também ultrapassei o meu limite. Mas o ultrapassar o limite dessa pessoa neurotípica é tipo, poxa, então vou ficar 2 minutos em silêncio. Ou então, tipo, ultrapassar o limite de um cansaço social. A pessoa vai, sei lá,
cansei, ai, tô exausto socialmente, vou chamar meus amigos para sair e me divertir. É um tipo de cansaço que, na verdade, é um social mais pontual, talvez um social do trabalho, não um social geral. Mas, por exemplo, uma pessoa autista, o social, ele acabou. Então, eu não consigo mais falar com outra pessoa do trabalho, não consigo falar com outra pessoa que seja minha amiga, não consigo falar com outra pessoa autista, não consigo falar com mais ninguém independente, sabe? E, enfim, eu acho que é bem complicado quando você tá nessa situação de que você entende a outra pessoa, porque você sabe que seu cérebro é diferente, mas a outra pessoa não entende porque ela nunca hiperfocou em autismo ou em comportamento humano, sabe? E como eu disse, isso pode completamente ser transferido para outras áreas, para outras questões. Nada disso torna mais fácil as coisas, né? Quando eu pensei em fazer esse vídeo, eu sei que eu pensei em mais coisas, mas no momento eu estava em crise e não conseguiria fazer esse vídeo assim. Não que eu acho que eu tenha feito um ótimo trabalho agora, mas eu acho que se eu tivesse feito no momento, talvez eu teria falado mais as coisas que eu pensei, mas talvez eu não teria conseguido me fazer entender por mim mesma e por outras pessoas que possam estar assistindo esse vídeo até agora. Acho que é isso. Tchau!